Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Muitas não foram felizes, né? E muitas não foram felizes. Então, assim, eu não tinha muita saída. Tinha que casar, né? Ter filho ou ser uma top profissional, né? E eu estava vendo o tempo passar e eu via que eu não tinha assim essa entrada no mercado de trabalho afetivo, entendeu? Eu não me via assim a escolhida. Ao mesmo tempo, eu não me via assim trabalhando no quê? Eu não me via advogada, médica. Foi muito tortuoso, né? Mas aí eu tinha duas coisas que eu gostava de fazer, que eram ótimas e que faço até hoje. Eu gostava de escrever, eu comecei a escrever meus diários, né? E gostava de fazer colagens à médica. Então, eu tinha um mundo assim interior que eu via assim, e foi muito por isso, né? Que eu via, por exemplo, ninguém me tirava para dançar, tudo bem, eu vou escrever. Ninguém fazia isso, tudo bem, eu vou fazer minhas colagens. Eu dava um outro caminho para os meus nãos. Eu não ficava lá chorando. Eu falava, não, eu queria ver como que eu ia ser feliz, entendeu? Como que ia dar certo em algum lugar. Muito bem. Aí eu fiquei lá no Podminog, eu fiquei lá babando, e eu ia em todas as peças que tinham, eu ia. Todas. Mas assim, fã número um. Até que teve uma oficina que eles fizeram, que nem eles brincam, para a segunda geração do Podminoga, que era assim, a Yara Janra, eu, a Estela Matoso, vamos dizer assim, era a segunda geração do Podminoga. Até eles chamam de segunda geração do Podminoga. Era o Marcos Botassi, era a Yara Janra, a Estela Matoso, eu não lembro, o Rony Facchini era desse grupo, entendeu? Então, nós éramos assim, fizemos um curso lá. Uma pergunta. Tá. Aquela peça Moreninha, primeiro você foi com quem? E a segunda pergunta foi a atividade, o exercício, aquelas mulheres estarem ali trabalhando ou mesmo elas poderem estar falando? Quem te levou ao teatro e o que te encantou? Elas falarem ou a atividade em si, a atuação em si? Que é mais ou menos a mesma coisa, mas... Olha, a impressão que eu tenho é que eu fui ao teatro com a escola, tá? Tipo, Moreninha, Joaquim José de Macedo, uma peça histórica, então aquela coisa bem, né, politicamente correta, né? Então, isso era uma coisa. Então, acho que fui com a escola. Tenho quase certeza que eu fui com a escola. Eu fui com a... Eu já estava no Rio Branco, acho que eu fui com o grupo do Rio Branco. Muito bem. E aí... Qual foi a segunda pergunta? Desculpa. Se é o fato de a palavra ou a atividade artística, que na verdade elas se juntam, mas o que te encantou? Você disse, havia aquelas mulheres falando. Quem eram aquelas mulheres? Se for da Marília Pêra, quem era a outra? A outra, então, as duas, elas faziam uma dupla maravilhosa. Era ela e a... De novo. Eram as duas. Era a Marília
né, e a Zezé Mota. Elas faziam uma dupla maravilhosa, maravilhosa. E as duas muito desbocadas e muito esbeltas e muito soltas, né? O que me encantou, eu vou te falar a verdade, foi a desenvoltura com que elas ocupavam o espaço, sabe? A forma que elas ocupavam, né, o lugar delas no espaço. Você chegou a falar isso para alguma delas? Nunca, 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 nunca. Conheceu as duas, com certeza, né? Com certeza eu conheci muito a Marília, a Zezé não. A Zezé não. Nunca falou para a Marília que ela te influenciou. Poxa vida, falei, foi uma não, para a Marília eu falei que ela me influenciou, nunca falei isso, que da forma que foi, entendeu? Mas falei que eu fui ser atriz por causa dela, ela está aqui até hoje comigo, aqui, ó. Eu dou aula, né, você sabe, mas eu falo para todo mundo, enfim, ela é a minha, né, mas assim, e fora, uma comediante maravilhosa, tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Eu queria saber de você. Você estava falando aí da tua criação, mas eles eram aquela geração de pais que acreditavam que artista ou era viado ou era puta? Ou eles simplesmente não acreditavam? Então, não chegava a isso, porque, veja, até... Desculpa as expressões, mas... Não, imagina. Eu te digo isso porque é interessante isso, porque, por exemplo, quando dizem, né, que os pais eles não podem dar duas versões dos fatos, né, para um filho, porque, na minha cabeça, meus pais gostavam muito de teatro. Eles tinham uma assinatura do TBC. Eles iam... Para você ter uma ideia, meu pai me levou para ver o Cláudio Correia Castro fazendo no Teatro Oficina o Galileu Galilei. Então, era uma mensagem que eles dizem em psicanálise, era uma mensagem dupla. Porque ao mesmo tempo que meu pai me dava grandes livros para ler, meu pai já me dava outros livros para ler, né? Meu pai chegou a namorar assim, com o comunismo, então meu pai me dava assim, livros, um livro que chamava Judeu Sem Dinheiro, era um livro muito importante na época. Meu pai também gostava de Fernando Pessoa, enfim, tinha ali uma historinha. E eles iam muito ao teatro, muito ao teatro. E eles me levavam, meu pai me levava muito ao teatro. Mas, no caso, eu acho que eles tinham uma coisa que era assim, era importante os filhos terem cultura, entendeu? Então, ouvir boa música, ver uma boa peça, então O Homem de La Mancha com Paulo Otran, entendeu? Ver bons espetáculos, ver bom cinema, né? Meu pai me levava muito ao cinema, né? Meu pai gostava muito da arte, muito. Televisão em casa? Oi? Televisão em casa? Tinha televisão, e meu pai nem mais ou menos. Meu pai não, meu pai, ele era um intelectual, ele era professor da USP, entendeu? Ele tinha os dois, eu me lembro os dois fazendo cursos de história da arte. Eles gostavam muito, né? Mas eu acho que eles nunca esperavam que uma filha quisesse trabalhar com arte. Eles são quantos irmãos, Cristina? Somos quatro. Você é mais velha? Sou mais velha. E mais velha, mulher, né? Então, assim, foi muito difícil essa escolha, foi muito difícil. Eu não me sinto assim, até eu sou muito amiga do Guto Lacaz, né? E ele até falou a mesma coisa. Uma vez a gente conversou, porque nós dois somos muito amigos da Jaque Lerner, né? Que é uma artista plástica. E ele falou, na família dela, ela já tinha, assim, o tio Nelson Lerner, que era um grande artista plástico, a Felícia Lerner, que era a avó dela, que também era uma grande artista plástica. Falou, eu e o Guto, a gente foi precursor, a mesma Yara, entendeu? O Rony também. Então, é assim,
não é tão fácil você ser a primeira geração de artistas numa família burguesa, super careta. Isso que eu te digo também, a minha família não era tão careta, porque isso que eu te falei, a gente ia ao teatro, a gente ia ao cinema. Os meus pais, para as minhas amigas, eram os mais, digamos assim, abertos. Para você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia. Entendeu? Eles eram os mais abertos. Aí você fez a ECA, foi trabalhar, fez a ECA basicamente estudando cinema, como você contou aí, foi trabalhar na televisão como montadora. E aí, depois disso, como é que você, atriz, quando é que a atriz apareceu? Qual foi o primeiro trabalho? Me conta um pouco disso. Então, né, olha, eu vou te contar coisas interessantes, porque o primeiro trabalho que eu fiz de atriz, assim, mas assim, o primeiríssimo, né? Eu fui chamada, o meu amigo, né, e depois meu namorado, Flávio Del Carlo, que era ator pelo Pó de Minoga e também era desenhista, ele foi chamado para fazer uma peça na Hebraica que se chamava Plúftio, não era o Plúftio Fantasminha, era uma da Maria Clara Machado, mas não era o Plúftio Fantasminha. E ele me chamou, falou, vamos lá, é um grupo. A gente tinha 16, 15, 16 anos que eu conheci ele do equipe. Ele falou, vamos lá, pode ser legal, vamos conhecer. E lá no equipe, quando eu fui no equipe, isso que eu também esqueci de te contar, isso antes da época. Quando eu entrei no equipe, com 16 anos, eles tinham aulas de artes. E você podia escolher cinema, olha que interessante, já na equipe. Você podia fazer uma optativa, que era cinema, teatro, música ou artes plásticas. Ou fotografia. Eu, a princípio, escolhi fazer teatro. E fui fazer teatro. E quem eram meus primeiros professores de teatro? Maria Eugênia, de Domênico, Eliana Rocha e Sofredini. Nossa. Então, fui fazer aula de teatro com eles na equipe. Só que meu nome é Voracidade, né? Então, eu fazia aula de teatro, eu fazia aula de fotografia e fazia ponta nos filmes do Flávio de Souza, Flávio Del Carlos e Inácio Zatz. Eles eram o grupo de cinema da equipe. Então, eu trabalhava com eles, fazendo pontas, porque eu fazia teatro na equipe, e eles usavam os atores do grupo de teatro da equipe.